Olá, bom dia, muito bom dia. Nesse dia 6 de julho de agosto, de 2024, uma grande oportunidade de nós conversarmos sobre a palavra de Deus. E eu quero começar conversando contigo, perguntando para você o seguinte: qual é o seu perfume? Qual é o seu perfume? Como é que é o nome dele? Eu confesso que eu tenho dificuldade de lembrar o nome do meu. Você já deve ter percebido que às vezes eu fico em confusão com relação às palavras. Isso tem a ver com uma certa velocidade, uma certa necessidade de falar rápido e também por uma certa problema de pensamentos rápidos. Aí eu estou pensando muita coisa, estou falando uma coisa pensando outra e outra coisa é esquecimento. Orem por mim que eu estou ficando muito esquecido. Então às vezes eu quero lembrar um nome, alguma coisa, não consigo lembrar. Está muito claro às vezes na minha mente, mas eu não consigo verbalizar o que eu estou pensando. Então eu tenho dificuldade, por exemplo, de falar. Se você me perguntar agora qual é o meu perfume, eu vou ter dificuldade de falar para você qual é o nome dele, né? Mas você sabe qual é o seu perfume? Outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: você gosta de estar perto de uma pessoa perfumada? É bom, né? É bom quando você se aproxima de alguém que está exalando um bom perfume, né? Uma pessoa que fez uma boa escolha, aquele perfume parece que combinou com a pessoa, né? E a pessoa passa perto de você ou te dá um abraço e fica aquele cheirinho gostoso, né? Domingo eu recebi um abraço de uma pessoa na igreja e o perfume da pessoa ficou agarrado em mim. E é por isso que eu pensei nessa mensagem, nessa reflexão, né? Porque é bom demais quando acontece isso. O apóstolo Paulo fala sobre o perfume em 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Ele fala assim, ó: "E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte, para cheiro de morte para morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo?" Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando sobre a força do evangelho e a força da missão salvífica de Jesus. Ele quer dizer aqui que a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua promessa de volta, para aqueles que esperam nele, para aqueles que entregaram a vida para ele, é cheiro de perfume. Quando a gente olha para esse mundo e a gente vê a energia que esse mundo está exalando, a fragrância que esse mundo exala, que é uma fragrância ruim, um cheiro ruim, um odor horrível que esse mundo está exalando cada dia mais, esse cheiro para nós, embora ele seja um cheiro de morte, que é a morte do mundo, mas ele anuncia para a gente o perfume da vinda de Jesus, né? Então a mensagem do Evangelho, ela é doce para aqueles que têm o coração doce com relação ao Evangelho, mas ela é amarga para aqueles que não têm essa esperança. Então, falar da volta de Jesus, falar da morte, ressurreição e volta de Jesus, para quem espera nele, é um cheiro maravilhoso. Mas falar a mesma coisa para quem não espera nele é um problema sério. Porque quando Jesus voltar, aquele que crê nele, aquele que se entregou para ele, aguarda a salvação, a redenção do seu corpo e a salvação eterna. Mas aqueles que não se entregaram para ele, será condenado eternamente, conforme diz a palavra. Então por isso que o apóstolo Paulo fala isso. E ele usa aqui uma figura que era muito comum nos contextos greco-romanos, né? Quando os soldados eram capturados, esses soldados eram apresentados para a sociedade que o capturou. Então os soldados do império traziam as pessoas que eram os capturados de guerra amarrados, passando numa procissão, e toda a população da cidade ficava ali aplaudindo os soldados pela braveza deles de ter capturado aquelas pessoas ali, e eles passavam vivos ali na rua que eles iam sendo levados para a morte. Ao final dessa rua, eles eram decapitados, eram mortos. E enquanto essa procissão passava, enquanto isso acontecia, os soldados eram levados assim, um incenso ou vários incensos eram também acesos e exalavam um tipo de erva aromática, em oferenda inclusive às divindades que deram aquela vitória. Então, para aquelas pessoas que eram devotos daquelas divindades, esse cheiro era o cheiro da vitória. Nossos deuses nos deram essa vitória. Mas para aqueles soldados capturados de guerra,
sentir esse cheiro era um cheiro de derrota, porque eles foram derrotados. Então o mesmo cheiro, a mesma fragrância, para um grupo era positivo, para o outro grupo era negativo, né? E é possível que muitas vezes a nossa vida também faça a mesma dualidade de fragrância, né? É possível muitas vezes a gente ter uma mensagem dentro da gente, carregar uma mensagem dentro da gente, que é uma mensagem poderosa, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem que traz vida, mas a nossa vida é exalar morte, né? Quando a gente de fato não aplica essa mensagem na vida e a gente vive como se essa mensagem não fosse uma realidade para a gente. Então a gente anuncia o Evangelho, anuncia a cura, anuncia a salvação, anuncia tudo aquilo que Jesus é capaz de fazer para a vida das pessoas, mas não há uma aplicabilidade dessa mensagem na nossa própria vida. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então você percebe que muitas vezes a gente está com um bom perfume, mas o cheiro dele às vezes a tendência, aquilo que a gente faz, a energia que exala da gente acaba ofuscando o cheiro desse perfume e as pessoas ao nosso redor não conseguem perceber. Aí o apóstolo Paulo, então, ele está falando sobre isso. Ele fala assim, nós somos um bom perfume. Nós somos o bom perfume. Onde a gente passa, aquilo que exala de nós tem que irradiar e as pessoas têm que ficar esperançosas, felizes, com mais fé. As pessoas com as quais você lida, com as quais eu lido, com as quais nós lidamos, se você é uma pessoa de Jesus, essas pessoas que lidam conosco, elas precisam receber esse perfume cheiroso, esse perfume gostoso, né? Eu recebi um abraço no domingo e o cheiro ficou em mim. Que beleza, que alegria. Passagem dessa fragrância, né? Que beleza isso aí, né? Porque senão é como você vestir uma roupa bonita, mas ficar com a cara feia. Ninguém quer sair na foto contigo. Você já viu quando acontece isso? Quando marido e mulher, por exemplo, não tá manso um com o outro, aí a mulher se maquiou toda, tá toda emperequetada, colocou uns negócios bonitos, colocou uma roupa bonita, mas a cara tá feia, a cara tá trunfada, o bico tá desse tamanho. Aí fica aí casal, deixa eu tirar uma foto de vocês. Aí tá lá o marido de repente tentando fazer um sorriso para melhorar a condição da foto, mas a outra pessoa não ajuda, ou então o contrário, né? Às vezes a mulher tá toda eufórica, toda feliz, mas o marido já tá com o sapato apertando, já não quer esperar o bolo, não tem um negócio desse? Às vezes o marido, não tem que esperar bolo não, a mulher quer esperar o bolo, o marido não quer, e isso vira uma briga, o marido com o bico desse tamanho sai na foto com a cara amarrada, né? Aí quando você tá passando na rede social, e você dá uma olhada assim, você fala, ó, fulano não tava manso nesse dia não, né? Não é assim? O ambiente está bonito, as roupas estão bonitas, mas a energia humana, aquilo que sai da pessoa, não tá legal. Não tá legal. A gente tem que cuidar de dentro e de fora, né? Se você gosta de um bom perfume, então deixe também o bom perfume que já está em você exalar, né? Ontem nós falamos sobre a aplicabilidade da palavra de Deus em momentos específicos da vida ou em todos os momentos da vida, né? Às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa disso. Tem momentos que você está num ambiente do lado de uma pessoa e essa pessoa está mal-humorada. Você já viu quando como uma pessoa mal-humorada consegue fazer a atmosfera do lugar ficar ruim? Tem 10 pessoas ali, mas tem um mal-humorado. Tudo que fala com ele, e ele fala grosso. Já viu quando eu tenho uma pessoa assim, como é que ela... Esse perfume dela, o que exala dela, como é que contamina todo o ambiente? Então, nesse momento também eu tenho que fazer uma aplicação da palavra de Deus, né? A resposta branda desvia o furor. Às vezes, quando a pessoa vem com a palavra dura, ela está exalando aquele perfume ruim da palavra dura, da crítica dura, né? Quando ela vem assim, de repente eu dar uma resposta branda, eu vou desviar esse furor, eu vou aplacar esse cheiro ruim que está tentando, ameaçando o bom perfume de Cristo em mim, né? E é bom que alguém faça isso comigo também, quando eu estiver mal-humorado, eu estiver vociferando e gritando e falando forte e não sei o quê. Eu preciso que pessoas do lado de lá, que estejam mais vigilantes do que eu, me ajudem a controlar, a equacionar essa fragrância, né? Trazendo uma resposta branda de lá para cá, né? A gente precisa disso. Ou muitas vezes precisamos do silêncio. Às vezes o silêncio também aplaca, né? Às vezes a pessoa vem vociferando, falando grosso, e você só escuta em silêncio. E esse silêncio é didático. Ele acaba acalmando esses níveis de energia ruim que está vindo de lá para cá, né? E daqui para lá também. Você já deve ter passado a experiência de você querer mostrar ou manifestar
uma insatisfação sua com relação a alguma coisa que alguém fez, e aí você começa a falar, você vai colocando todas as suas razões. E a pessoa do lado de lá fica calada, fica quietinha. Você não fica sem graça? Então é isso. A pessoa manifestou um perfume que acabou com esse cheiro ruim que está saindo daqui para lá. E é assim que a gente precisa trabalhar, né? Infelizmente não é fácil. Infelizmente não é fácil. Mas felizmente em Cristo a gente consegue, né? Então, não adianta uma roupa bonita com a cara feia, com a energia feia do lado de dentro, com o coração amargurado, né? A Bíblia diz que o coração, a alegria do coração aformoseia o rosto, né? O contrário também acontece. Quando o coração está mal, a cara também fecha, o semblante cai, né? O semblante cai, né? E Deus pode mudar isso, né? Não adianta um prato bonito, já viu o prato bonito? Você chega assim num restaurante, num lugar, aí tem aquele pratão bonito, mas a comida tá ruim, tá salgado demais, ou tá sem sal, ou tem mostarda, não sei das quantas, tem um montão de coisa ali que você não tinha percebido, e aquela comida, embora seja bonita, tá com as cores bonitas, mas ela não é boa de ser consumida. Entendeu? Então, quando Paulo vai espiritualizar uma questão que era próprio dos soldados romanos, é sobre isso que ele está falando. Sobre aquilo que exala da gente, aquilo que sai da gente em virtude do evangelho que nós carregamos dentro da gente. Esse evangelho é melhor do que como é que é? Melhor do que o Rexona. Eles não falam aí que Rexona nunca te abandona? Então, é melhor do que Rexona. Ele está sempre presente dentro da gente, sempre disposto. Esse evangelho está sempre presente e sempre disposto como uma ferramenta de Deus para mudar a nossa vida todo dia. Está sempre disposto a fazer isso. Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. É o poder que transforma, o poder que salva. Está dentro da gente, né? Então, todo tipo de perfume ruim que possa ser exalado de mim pode ser aplacado pelo poder do evangelho, mas eu preciso fazer uso dele. Aí cabe a mim fazer uso desse evangelho para aplacar esse cheiro ruim, para que as pessoas ao meu redor possam realmente falar, nossa, você tem um perfume gostoso? Alguém já falou isso contigo? Nossa, que perfume você usa? Nossa, é gostoso esse perfume, né? Ficou bem em você. Quantas vezes você já deve ter escutado alguém falando isso, né? Então, é bom ficar perto de pessoas cheirosas, não é verdade? As pessoas também gostam de ficar perto de você quando você exala um perfume gostoso. Quando você é uma pessoa agradável de estar perto. As pessoas também gostariam de ficar perto de você, assim. Tem gente que pode até falar a meu respeito, e é bem possível que muita gente fale isso a meu respeito, né? Ele é até legal, mas... Entendeu? Ele é até legal, mas... Às vezes exala um perfuminho, um cheirinho, que a pessoa se afasta. Só cumprimenta de longe. Não quer chegar perto, não quer ter amizade. Pessoas que exalam um bom perfume são aquelas pessoas que atraem a gente, né? A gente quer ficar perto, porque o que vaza dessa pessoa, o que sai dessa pessoa, é bom, faz bem pra gente. Não é verdade? E é isso que Paulo está falando, que a gente precisa ser. Por isso que ele diz, nós somos o bom perfume de Cristo. Que bom que você tem bons perfumes, que bom que eu recebi vários abraços na igreja domingo, e que ótimos perfumes, né? Que bom quando você vai na academia e o pessoal, eu encontrei inclusive com o Pierre lá na academia agora, você vai na academia e o pessoal se preocupa em passar perfume para malhar. Que bom, né? Porque é difícil você malhar do lado de uma pessoa, por exemplo, que esqueceu de passar o perfume, não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, exale o bom perfume, ele já está em você, destampa ele aí e deixa ele exalar. Deixa ele exalar. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a nossa terça-feira seja iluminada, guardada, dirigida, sustentada pela boa mão do Senhor.